Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Uma alegria a gente poder se encontrar nesse comecinho de ano civil para estudar o finzinho do primeiro livro da Torá. Michel, super bem-vindo. A palavra é sua, Michel. Obrigado novamente pelo convite, Thaís e mais, mas já vou explicar por que que escolhemos essa data. Thaís sabe, mas eu vou falar mais, com mais detalhe. Vamos lá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav vetzivanu la'asok b'divrei Torah, Amém? Amém. ve'harevna Adonai Eloheinu et divrei Toratecha, bifinu uvefi amcha beit Israel, v'chiyeh אנחנו ותצאנו ותצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. Amém. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amém. Amém. Muito bem. Então, aquelas coisas, coincidências que eu acho que não existem coincidências. Eu nasci no dia 12 de janeiro de 1960. Naquele ano, como neste ano, o dia do calendário judaico e brasileiro e mundial é igual. Então, era 12 de Tevet. Então, eu nasci em 12 de janeiro de 60, 12 de Tevet. E neste Shabat teremos será 11 de janeiro, 11 de TV, e meu aniversário é domingo, 12 de janeiro, 12 de TV, né? Então, aquelas coisas, né? E a paraxá do meu bar mitzvah é a paraxá vai, né? Então, eu vou explicar, mas eu vou falar a data do meu bar mitzvah, que foi em dezembro. Eu vou explicar como funciona isso. É muito esquisito essa coisa de calendários. Não, peraí, não, só. Não é isso que eu quero compartilhar. Quero compartilhar. Cadê? Ixi, tô com muita coisa aberta. Deixa eu fechar que vai ajudar. Aí eu fechei por isso. Então, vai rir. Então, imagina meus pais. Naquela época, os jovens não tinham tantas decisões. Fazer bar mitzvah em janeiro. Não rola, né? Fazer festa em janeiro. Eu nunca comemorei meus aniversários, né? Todo mundo de férias. Eu sempre comemorei em abril junto com meu irmão, que é de abril. Então era a comemoração de aniversário dos irmãos era em abril, que aí tinha todo mundo já voltado das férias. Share Sound, que nós vamos ter uma musiquinha também para mostrar. E aí, então, naquela época, foram olhar, então, que eu nasci 12 de Tevet e 23 de dezembro era 18 de Tevet. Ou seja, pelo calendário gregoriano, em dia 23 de dezembro eu já tinha 13 anos, apesar de que meu aniversário só seria em janeiro. Então, meus pais, Joacip, imagina hoje fazer um bar mitzvah dia 23 de dezembro. Os rabinos não iam permitir fazer, né? Imagina, rabino está de férias dia 23 de dezembro. Mas, e eu me lembro, o Rabino Pincus ia estar de férias. Rabino Pincus já ia para as praias, e meus avós moravam no Rio de Janeiro, e eles eram muito amigos do Rabino Lemle. E o Rabino Lemle falou: ótimo, eu vou sair no Natal, eu saio do Rio, venho passear em São Paulo. E o Rabino Pincus ficou para o meu bar mitzvah por causa do Rabino. Então tinha o Rabino Lemle e o Rabino Pincus. Soube, eu estava chegando ainda, não estava muito envolvido. E então o meu bar mitzvah foi no dia 23 de dezembro de 72, 18 de TV, Parashá Vayechi, fiz leitura da Torá, fiz Haftará,
Não lembro muito. Eu tenho que estudar cada ano. Se eu quiser fazer Haftarah, tenho que estudar. Muito bem, então são essas coincidências. Então, quando Thaís pediu para escolher uma data, eu falei, vai ser. Eu sei que muita gente está de férias, não vai? Depois assiste. E tudo bem, estamos aqui, vai rir. Hoje, 8 de TV, 8 de janeiro. Então, um pequeno resumo do que, não sei se vocês. A gente, Davi sempre fala, eu vou repetir. É bom chegar, vir para o estudo se já lendo, né? Se já tiveram a oportunidade de ler a Paraxá e tal, é sempre melhor, sempre aproveita-se um pouco mais. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem tempo de ler, então a gente. Mas quem tiver com o livro, eu vou fazer muitas referências do que está escrito, vou mencionar capítulos e, e versículos. Quem quiser com a tradução do Plauto, ajuda, porque às vezes as traduções que temos outras não são tão boas. Mas quem tiver qualquer Rumash, qualquer Bíblia hebraica, tá ótimo. Muito bem. Então, o que que acontece nessa paraxá Vairi e viveu? Na verdade, fala da morte de Jacó, a morte de José, mas não se fala, né? Os nomes das parashiot tem o nome e viveu, conta da vida de Jacó. Na verdade, não é a trilogia de José é considerada as últimas três parashiot. Aqui fala de José também, mas José não é o centro da história, né? Por isso que não entra nessa quadrilogia ou na trilogia das histórias de Yosef, mas sem dúvida, como o Davi falou, é o final do livro de Gênesis e vamos anunciar a morte de Yaakov e a morte de Yosef. Muito bem, e Yaakov pede para ser enterrado em Canaã. Yaakov morou 17 anos no Egito só. Ele já vem com bastante idade, não sei, lembro da história dos últimos capítulos, quem acompanhou, né? Primeiro vão os irmãos para o Egito, que tava, não tinha comida em Canaã. Vamos lá, tem toda a história do cálice, rouba, volta. Não, traz teu pai. Aí vem todos, então todos os judeus daquela época estão no Egito. Não existe nesta paraxá, nenhum judeu está morando em Canaã, todos os judeus estão morando no Egito, todos os judeus daquela época, os hebreus, judeus vêm depois. E no leito de morte, Jacó abençoa Efraim e Menashe, Menasse, vários nomes para a mesma pessoa. Estamos falando do começo do capítulo 48, capítulo 48, 1 até 20, tem essa leitura tem a questão das bênçãos. Depois de abençoar os dois, Efraim e Menashe, Yaakov abençoa os 12 filhos, né? Que estão aí reunidos, essa é a imagem que eu trouxe aqui, que é o centro, vamos dizer, se a gente perguntasse qual é o centro desta, vamos dizer, qual a importância desta paraxá, sem dúvida é esta passagem, né? Os 12 filhos reunidos do lado do patriarca, e cada um recebe, vamos discutir se é uma bênção, não é bênção, uma avaliação, ou era uma previsão de futuro, e está em Gênesis 49:1. A gente vai ler alguns trechos daí. José aí lamenta a morte do pai, embalsamou, a gente pode falar alguma coisa sobre embalsamento também, embalsamou Jacó, porque ia caminhar vários dias, vários meses, até, né, para cumprir o desejo do pai de ser enterrado em Hebron, na caverna de Macpelá, junto com os pais e o avô dele, na terra de Canaã. Estamos falando já Gênesis 50. Já no finalzinho, já temos José, a gente vai ver essa passagem, a gente vai tentar comentar isso, que os irmãos ficam muito preocupados de José querer descontar nos irmãos agora que o pai não estava mais vivo, e tem uma boa discussão sobre isso, Gênesis 50, 15 a 21, e no finalzinho, José também pede para os seus irmãos, na verdade, irmãos já não estavam mais os irmãos, né? Para as pessoas que estavam, os irmãos já tinham falecido. José é um dos mais novos, né? Mas na Torá fala irmãos e a gente coloca aspa nesses irmãos para que ele que para que os seus ossos sejam levados quando eles saírem do Egito. E como que ele sabia que um dia eles iam sair do Egito? Também uma boa discussão
dessa. Estamos falando de mais 4 gerações para frente que vão começar a escravidão no Egito, né? E José, de alguma maneira, e Jacó também fala isso, de quando os judeus saírem do Egito e voltarem para a terra de Canaã. Então, basicamente, este seria o resumo da Paraxá, os itens mais abordados dos temas e, sem dúvida, ah, a bênção dos irmãos, dos filhos é o centro. E daqui a gente pode ter alguns temas para a gente conversar. Quem estava Shabat, falei, fiz um pouco de propaganda. Temos a questão perdão e medo e perdão, na verdade, mais medo nessa medo e José perdoando novamente os seus irmãos. Quem esteve semana passada, a gente falou, né, estudou bastante sobre essa questão de perdão, mas eu quis trazer novamente, se a gente quiser debater, podemos continuar ou dar pelo menos um pitaco. Depois temos o segundo tema, que é o testamento, os últimos desejos de um homem, a morte de líderes, centralidade de Israel. São coisas que estão atreladas. Depois temos a questão da primogenitura, a bênção sobre os filhos e filhas, que vem daí do Efraim e Menasseh, e tem bastante interessante esse tema, quem é primogênito, etc, etc. Depois temos a parte poética da Paraxá, que é essa bênção, de novo, bênção entre aspas, entre cotas, né? Porque a gente vai ver que não são muitas bênçãos sobre os 12 filhos, e que nos leva ao tema da diversidade do ser humano e das famílias. E os 5 que eu vou falar de qualquer maneira para encerrar são práticas que nós temos hoje em dia, no nosso dia a dia da vida judaica, que são extraídas desta Paraxá. Então a ideia é fazer uma votação no chat. Que tema vocês escolhem um e eu escolho outro. Dá para falar de 2 temas. Então, e o terceiro tema ainda tá para falar Shabat, no Shabat estarei lá. Então, no chat, 1, 2, 3 ou 4, votação. Vamos ver se tem algum tema que tem preferência. Vamos ver. Eu tentei ser da maneira equânime com todos eles. Todos eles eu acho que têm partes bastante interessantes. Lu, 4, 1. Não, o cinco não está em votação. O 5 não está em votação. Eu vou falar de qualquer maneira. 1, 2, 3, 4, tá? 4, 4, 3. Perdão e medo. 1, 3. Ixi, não temos. Não tem. Ih, vai ser difícil fazer. Não temos uma. Ó, Unanimidade aqui. nem meia. 1 e 4. Eu acho que Um e 4, quatro. 4. 1 e Acho que 4. 4 ganhou, hein? 1 e 4. Tem 3 também, tá? Uau, uau, 4. Ixi, meu Deus. Vamos embora. É, é. O 1, eu vou dar um pitaco no 1, só para não. Eu vou falar alguma coisa do 1. Falamos do 4 Tá e bom. depois eu falo alguma coisa do 3 também. Pronto. E eu deixo o 2. O 2 eu deixo para Shabbat de manhã, que é é o tema que eu mais gosto. Mas tudo bem. Democrático. É, então, só para falar um pouco de perdão e medo, é, na perspectiva dos irmãos, né, de José, o que eles fizeram foi imperdoável. Eles tinham consciência, eles, né, mentiram para o pai que mataram, que o José foi morto, levaram lá o manto com sangue e venderam eles. Nem sabia se José estava vivo, não estava vivo, não estavam nem aí com José. Então, eles tinham uma sensação de culpa muito grande dele, né? Eles tinham plena consciência disso. Mas, do ponto de vista de Yosef, Yosef fala que é, aquilo foi uma bênção para ele. A partir disso, ele virou o que ele virou. Então, ele entende que aquilo foi a mão de Deus, né? Ele entende que o que os irmãos fizeram, do ponto de vista dos irmãos, era ruim. Para ele, foi bom. Ele, né,
ficou, lógico, primeiro ficou preso, teve a parte ruim, mas depois ele ficou muito importante, né? Tanto financeiramente quanto de importância. Então, Rashi fala que, embora seu pai possa não estar mais vivo, né? ah, eh, os padrões de Deus de Israel, incorporados na Torá em fontes rabínicas, mantêm uma voz de comando, porque o comandante de Israel ainda fala. Quer dizer, ele, né? José entende que isso, e por isso ele perdoa novamente, mesmo após a morte do pai. Então vem o segundo perdão de Yosef. Não, olha, irmãozinhos, não fiquem preocupados. Eu não é porque nosso pai não está mais vivo que eu vou infernizar a vida de vocês. Eu vou cuidar de vocês, porque eu estou bem comigo mesmo. E mesmo tudo que vocês me fizeram mal. E um pouco do que Rabino Davi falou semana passada. É, quem tem que dar o primeiro, vamos dizer, é difícil, é muito difícil perdoar, né? E falamos da situação de Israel hoje. É uma tragédia, vamos dizer, falar, perdoar hoje, Hamas, dá para falar que a gente vai perdoar, mas a vida é feita, vamos dizer, você tem que dar o primeiro passo. Quem quer realmente viver em paz e viver em paz consigo mesmo, tem que dar o primeiro passo. É, e pedir perdão, e pedir, falar, olha, passar a borracha e vamos em frente. É difícil. E por isso que, e lógico, aqui também estamos falando de um distanciamento. Estamos falando Israel, e você está perdoando coisas que aconteceram 40, 50 anos antes. Fica muito mais fácil perdoar quando a gente tem essa distância e fica muito mais difícil de perdoar quando estamos muito perto do tema. Então, só para a gente não passar em branco a questão do medo e perdão, tem aqui um texto, etc. Esse vai falar na segunda, no Shabat. Esse eu volto para terminar. E vamos falar do item, então, do 4. Aqui, do 4. Já estamos no 4. Já estamos no 4, né? Eu me baseei um pouco dos pensamentos, dos textos do Rabino Kerry Olinsky. Rabino Kerry, ele é um rabino que mora em Israel, ele é diretor do Instituto Bronfman em Israel, então ele tem muito a ver com Israel, é um rabino lá, e ele escreveu um texto que eu me baseei um pouco para falar com vocês. Então, né, então, estamos aí no final, né, da vida de Jacó. Ele está lá no leito de morte, reúne os filhos no seu leito de morte e oferece a cada um uma bênção. E nessas bênçãos, né, tem os desejos. Mais do que bênção, ele dá um pouco da característica de cada filho. Ele também fala o que espera o futuro, o que pode acontecer com o futuro de cada um dos filhos, né? De uma forma muito poética. Se a gente lê o texto só em português, só em hebraico ou em português, sem olhar os comentários, fica difícil de entender. Porque todas as poesias que a gente tem na Torá, isso acontece, né? Shirad Miriam, essa aqui é a menos famosa, né? Shirad Miriam, o Razino é mais famoso, mas esse aqui é um tema, é uma poesia que está no meio da Torá. Ele tem até uma construção fisicamente diferente também na escrita da Torá. A gente vai mostrar isso. É, então, é isso. Jacó tenta, a partir dessa sabedoria que ele tem, de anos vividos, ele tenta passar uma mensagem para os seus 12 filhos. Então, só para vocês verem, quer dizer, ele tá. E o hebraico, ele tem mais poético, né? As palavras têm tem uma fonética interessante, ele tem escrita diferente. E aqui eu trago uma tradução, mas eu prefiro usar a tradução do, do Plauto. Quem estiver com Plauto, eu vou ler do Plauto, algumas. Não dá, gente, estamos falando de quase que um capítulo inteiro. Então eu vou pegar, vou pensar algumas bênçãos, alguns achados
do Yaakov e tentar conversar com vocês sobre o tema. Ótimo. Vamos lá. E vamos, né, vamos na primeira, né? Eu acho que a primeira juntou tudo. Rubem, então ele começa falando, ele começa na ordem, Yaakov vai na ordem cronológica, né? Pega o primogênito, Rubem, era o mais velho. Meu primogênito, se alguém tiver com o Rumash, quiser ler, fique à vontade. Você é minha força e primeiro fruto do meu vigor. Excessivo em exaltar-se, excessivo em forças. Tá já dizendo que o Rubem era da pá virada, era nervosinho, né? Tá dando uma descrição do filho. Licencioso, não ferva mais como a água. E vem depois a explicação, o que quer dizer não ferva mais como a água, que ele, para qualquer coisa, ficava irritado, borbulha, né? Borbulhava como a água fervida. Ah, você subiu na cama de seu pai, e então profanou meu leito. Ele subiu no meu leito. O que quer dizer isso? Alguém tem ideia? E É que você, né? ele deitou com Bilá na cama do pai dele. Né? Que era o concubina, que era uma Era concubina da tia, não era da com era família. familiar, era tinha um relacionamento familiar, vamos falar assim, né? Mas o texto não fala, né? Você subiu na cama do seu pai, subiu, tá aí mesmo em hebraico, né? Que É, é a leita. A leita, né? Alat, né? Subiu na assim, Que é alita, alita. mishkavei avissa, né? Então, De também aliar, subiu. mesma palavra de aliar. Aliar subiu, né? Não, não diz deitou, não. Então a poesia tem essas coisas da beleza de querer dizer sem dizer, e aí você precisa usar os comentários, porque se você não lê os comentários, você não entende o texto. E por causa disso tudo, entre aspas, Rubem perde a primogenitura. Então, Yaakov não sente que ele tem que dar, vamos dizer, então, naquela época, em muitos anos ainda, o primogênito, sei lá, ganhava mais herança, tinha mais honras e etc. E Rubem foi quase defenestrado como filho, né, por causa que deitou com a mulher. Muito bem. Então, isso é de Rubem. Cada filho tem dois, três, alguns têm um só, uma frase, outros José tem mais, Benjamim também. Simão e Levi são parceiros. Aí ele vai falar dos dois juntos. Shimon e Levi fala dois. Shimshon, né? Shimon e Levi, Achim, Kelei, Hamam, Hamat, Hamas. então, Hamas. Hamas e Cretem. Então, instrumentos de. Eles não pregam violência, violência não está nos seus planos. Que eu não entre em seu conselho, nem permita que o meu ser se junte à sua assembleia, pois eles mataram um homem em sua ira, e em seu capricho paralisaram um boi. Não dá para entender absolutamente nada do texto. Mas os dois filhos, mas o Yaakov está falando, o que vocês fizeram, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês fizeram, vocês que fiquem responsáveis por isso. Então você vê que não são bênçãos. Se fala das bênçãos dos filhos, mas ele fala de coisas que aconteceram no passado com os filhos, e alguns ele vai falar de futuro. Eu não vi nada de bênçãos, com raras exceções. Essa Maldita benção seja. aí, Oi, pois não, por Michel, favor, essa Paulo. benção não é da Diná? Referente a Diná que eles mataram? Não? Não, não. Diná, não é, não fala de Diná. Diná justamente não é falada, isso a gente vai falar no Mas o final. Mas um Shimon do, e o Levi não foi por causa Não, disso que eles derramaram o sangue? é, isso. Foi a Diná. A referência é ao É, episódio da Diná, não a da Diná, mas a Diná, a Diná, em exatamente. Shem, ele fala, o comentário fala do que vocês fizeram em Shem, né? então, isso. Era a cidade do pretendente da Diná, É É, isso que se mesmo. é, converteu todinha ao judaísmo e exatamente. foram massacrados É isso. por É Shimon e verdade, Levi. é verdade, mas não cita Diná, né? Mas cita o que vocês fizeram para quem, né? Quem se deitou com Diná naquela época. Muito bem. Aí tem toda a explicação. E aí vem a parte, talvez eu que eu acho mais bonita, que é quando ele fala de Judá, que na verdade é quem ele acha que é o melhor filho que ele tem,
ainda tem José, tem Benjamim, mas Judá, ele cita são vários parágrafos sobre Judá, e que fala Judá vai ser um grande homem, eh, como um leão, bastão não se afastará de Judá, nem o centro de suas pernas, até ele Shiló, e a fidelidade do seu povo é sua. Ele amarra seu jumento a uma videira, seu filhote de jumento a melhor videira, ele leva as suas roupas em vinho, lava suas roupas em vinho, seu manto no sangue das uvas, né? Olhos que brilham com vinho, Deus, dentes branqueados com leite. Isso tudo fala que ele vai cuidar das uvas, uvas tintas, né? E tem tudo sobre Judá, realmente mostrando que ele vai ser um grande nome do judaísmo. Então ele prevê o futuro de muita visibilidade para Judá. Zevulun é o mais. Viverá à beira-mar, será um porto para navios. A explicação, ele está lá perto de Haifa, ele vai viver em Nofa Yam, vai viver perto do mar, vai ter vida como se fosse uma vida boa, e só fala isso, não fala mais nada. Isahar, um burroçudo, deita-se entre as fronteiras, então também Isahar tinha também mais duro, muito bonito de Dan, até em hebraico. Dan defenderá a causa do seu povo como uma das tribos de Israel. Dan Yadin, né? Yadin amor. Em hebraico fica Dan Yadin, fica bonito. Dan Yadin amor. Então, realmente fala muito bem de Dan também. Seja uma serpente na estrada, uma víbora no caminho, a morder os calcanhares dos cavalos, de modo que seus cavaleiros caia para trás. Ou seja, também era um guerreiro. E aí ele chega em José, e de José, do jeito que está falado, José não era um guerreiro, né? Não tinha as habilidades de ser um guerreiro. Que é interessante ver os comentários. José é filho de uma jumenta selvagem, né? E no hebraico não fica, o Plauto fala que não é muito claro o que isso quer dizer. Outros interpretam como José é um ramo frutífero de uma fonte. Seus galhos correm por uma parede. Como a Torá não descreve José como um guerreiro, podemos presumir que a bênção fala em linguagem figurativa. Porque a bênção fala alguma coisa de guerreiro, mas José não era guerreiro, mas era um líder, né? Era um líder importante. E termina, obviamente, falando de Benjamim, que nas parábolas sempre se fala que era o filho predileto, era o filho de Leia, né? Era o único filho que Leia deu que era a quem ele gostava mais, né? Ele casa com Raquel, né? Mas ele sempre, desde o começo, queria a Leia, ou ao contrário, é isso. É o contrário, é o contrário. Contrário, é É o contrário. contrário. Contrário, É, eu sempre. ele Então, amou Leia casa Raquel. com. Ele queria casar com a Raquel, né? Casa com a Leia, e o único filho de Raquel é Benjamim, tá? Não, é José. José e Benjamim. José, O último é Dois. Benjamim, o né? último filho. Mas são os dois, mas ele tinha carinho pelos dois, mas teoricamente fala-se que mais por Benjamim. É isso. Então também ele dá uma bênção especial. Benjamim é um lobo que dilacera de manhã, devorando a presa, à tarde repartindo o despojo. E aí, aí sim, ele fala do temperamento belicoso de Benjamim, caracterizado. Dois guerreiros famosos, Ehud, o juiz, o Saul, o rei, foram desta tribo de Benjamim, né? Então, Saul também descende daqui. Baseado nesse versículo, muitos judeus foram nomeados Binyaim Zeev, entre eles Theodor Herzl. E também, depois eu vou ler aqui também de Judá, também fala dos juízes, que são juízes. Assim, quem quiser aprofundar, leia o texto, leia os comentários.
para a gente entender, né, como José, como Jacó via esta sua família, né, são seus cento e poucos anos que ele viu toda essa família sendo construída e cada um, obviamente, cada filho tendo a sua identidade. Aqui tem uma outra tradução que eu deixo para vocês, eu preferi usar a tradução. Aqui tem de todos os filhos, tá? Aqui no PowerPoint tem de todos os filhos. Eu preferi usar aqui do Plauto. Eu acho que a tradução está melhor. Não falamos de todos, falamos dos mais importantes. Mas eu queria terminar essa parte para falar o seguinte, né? Das muitas lições, né, que Jacó nos ensina, aprendemos que com essa velhice, né, a velhice pode ser uma professora poderosa, bem como uma influência calmante, né, nos acalma, né? O tempo faz a gente se acalmar e ver as coisas com outros olhares. O que muitas vezes, né, pode, né, separar famílias, como a questão da Diná, como a questão do Rubén, que dorme lá com a concubina. Então, normalmente são coisas que podem, nunca mais quero te ver, e briga, e não se, famílias que não se falam. Yaakov, de alguma forma, conseguiu manter todos unidos, apesar das coisas que ele não gostou, e nessa hora do anjo da morte, as coisas ficam também mais apaziguadas. Então, se a gente o que eu vejo de mensagem, né, nesse texto, né, um ser, um dos nossos patriarcas se despedindo da vida, é que ele pode se reconciliar no final da vida. Sempre é tempo de novo aqui pedir perdão, fazer, né, fazer chuvar e se reconciliar no final da vida. Mas a gente pode, não precisa esperar estar moribundo para fazer isso. A gente pode fazer isso antes também, né? Porque a gente não faz isso antes e a gente fica postergando essas conversas mais difíceis. Então, essa é uma questão que eu trago para vocês. Como vocês veem essas questões? Espero, lógico, como todas as famílias nossas que estão. Devemos ter questões, né? Conseguimos conversar sobre todas elas, ou a gente, algumas, nem toca no assunto? Quem quer falar sobre o difícil de viver em família? Alguém? Ainda uma família desse tamanho, né? Uma família ainda, né? Numerosa, de muitas esposas, muitas mães, né? Quatro, né? Quatro Muitas mães mães, diferentes, imagina, né? quatro mães diferentes, 12 filhos, sem contar Diná, né? Que você Sem contar Diná, que vamos falar de Diná já já. André, por favor. André. Oi, Michel. Fale. Sobre, sobre essa pergunta que você faz, eu não pude assistir a Paraxá anterior, Uhum. mas é uma das mais lindas coisas que tem a ver com o que você acabou de perguntar, e tem muito a ver com o que na modernidade a gente pode falar de uma situação de psicanálise. O, o, o José, o que o José faz é o que o povo judeu e nós, judeus, temos feito já há 2000 anos, inclusive com o estudo do Talmud. Ao rever os irmãos, a verdade do que aconteceu não importa para ele. Ele faz exatamente o que você falou. Ele reconta uma história, ele não julga, ele coloca a divina providência como tendo trazido ele até esse ponto, e ele não julga os irmãos. Ou seja, mesmo que os irmãos tenham feito a pior coisa que eles podiam ter feito, ele reconta e ressignifica. A palavra Significa, importante é ressignificar. sem dúvida. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente faz na vida, tanto individualmente como talvez nacionalmente, como você até chegou a sugerir, tá? É difícil virar página, é difícil recontar uma história, é difícil enterrar uma verdade em troca de uma paz. Mas é muito propício. Outra coisa que eu queria acrescentar
Existe já várias parashots, desde a primogenitura vendida lá de Yaakov sobre Esaú. Existe um certo incômodo na Torá. Isso tem a ver um pouco com divina providência e livre-arbítrio, que eu fiz o comentário ali no chat, para a gente poder se aprofundar. Queria até fazer a pergunta para o Rabino Davi depois. Existe um incômodo com a história da primogenitura, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que mostra a não aceitação e não acomodamento na zona de conforto das tradições da época, que se foram herdadas só pelos judeus ou pelos povos da região, de que porque um sujeito nasce primeiro, ele tem direitos. Então, olha só, o judeu questiona a questão de uma situação histórica ou biológica da qual ele não teve controle, por isso outros são favorecidos, mas não houve o controle e talvez não houve o mérito. Não houve o mérito. Isso eu acho importante, a Torá mostra esse incômodo. E a última coisa que aí eu dirijo, talvez, a pergunta para o Rabino sobre teologia, e talvez teologia onde aparece livre-arbítrio livre e divina providência. Quando José constrói, ele está lá porque existia uma história maior a ser cumprida, né? De certa maneira, a história de José, ele pouco exerceu o livre-arbítrio. Que eu me lembro, a primeira vez que aparece exercendo um livre-arbítrio é quando ele recusa a sedução da mulher de Potifar. Aí sim ele exerce a sua vontade e a sua escolha e o seu julgamento, o que acaba colocando ele em maus lençóis também, novamente, né? Mas dá a impressão de que ele é guiado, né? Então a pergunta é, como é que o judaísmo enxerga? Aí é a questão teológica, tá, Davi? Davi e Michel. Michel Davi. também, por favor. Como é que funciona o livre-arbítrio individual de um ser que faz as suas escolhas, é dono da sua própria história? Existe uma faixa de, de trabalho do indivíduo Possibilidades, dentro, possibilidades. dentro, dentro de uma faixa maior ainda que nos poupa, nos salva e nos leva até um certo caminho que eu chamaria de divina providência? Ou isso é uma simplificação da vida para nos confortar? Porque o que nos faz chegar até tal lugar está sempre envolto de um certo caos, de imponderação. Como que você vê essa tensão entre a divina providência e o possível imponderável? Obrigado, André. Davi. Ah, vamos por partes, vai. Não é uma questão, obviamente, simples, mas assim, eu vejo José. ah, já, voltando só um pouquinho na sua pergunta, antes de responder diretamente essa última parte, eu vejo José desde jovem com uma atitude muito, muito diferenciada dos irmãos, né? Ah, e enfim, aparentemente, por livre e espontânea vontade, ele é a pessoa que vai lá e, enfim, talvez não sonhe por livre e espontânea vontade, talvez aí tenha um dedinho de Deus, mas ele é a pessoa que vai lá e conta os sonhos deles dele e provoca os irmãos, é ele que vai lá espionar o que os irmãos estão fazendo e traz para o pai. Enfim, já desde jovem ele tem uma atitude um pouco diferente dos outros irmãos, né? E mesmo enfim, acho que o caso que você trouxe da esposa do Potifar é realmente marcante. A decisão dele, aparentemente, né? Ninguém fala de Deus aí, absolutamente nada, nesse momento de respeitar o cargo que ele tinha, o chefe que ele tinha, enfim, a confiança que tinha sido depositada nele, né? Aí fica realmente claro. Sobre a questão do livre-arbítrio, eu posso dar a minha opinião pessoal, enfim, no que
enfim, é claro que dentro do judaísmo a gente vai ter N versões diferentes, N correntes diferentes, e cada uma vai falar de um jeito, desde aquela versão maximalista, né, que a gente estuda, que, enfim, tudo foi dado lá no Monte Sinai e a gente já sabia, já sabe tudo que vai acontecer, inclusive o que nós estamos falando agora. Já É sabemos que o André destinado. já sabemos que o André ia fazer essa pergunta aí, também, ok, e já sabemos que o Davi ia responder, né? Então, assim, se olhar por esse lado, o nosso livre-arbítrio tende a zero, né? Mais ou menos. Né? Eu não sou dessa opinião, claro. Eu tendo a acreditar que a gente tem uma, uma, grandes possibilidades de escolha. Claro que a gente tem a responsabilidade pelo que a gente escolher, né? Enfim, eu acredito muito nessa questão do plano maior que está por trás, que aí, enfim, talvez a gente não tenha tanta escolha assim, aí falando, e aí o próprio José fala isso, né, na Parashá passada, né, quando ele diz que foi Deus que colocou ele ali, né, e que ele tinha essa missão de salvar a família, enfim, que os irmãos não se preocupassem, né, ele repete agora, mas ele já tinha falado isso, e obviamente nós somos seres microscópicos aqui que tomamos nossas decisões, mas não sabemos exatamente qual que é o final da história e talvez nunca vamos ver o final da história, né? Então, então assim, eu acredito que tem uma... Eu não sou daqueles que acham que não tem nada a ver com Deus, tudo é o ser humano, mas eu acho que a gente tem uma grande porção de responsabilidade naquilo que a gente decide, e a gente pode fazer o caminho, dar mais uma volta, menos uma volta, a gente, enfim, coisas que a gente decide, decisões que a gente toma ao longo da vida, podem influenciar a maneira como as coisas vão se desenrolar. Talvez não o resultado final, sei lá, daqui a 500 anos, né? Mas eu acho que temos uma grande possibilidade de conduzir pelo menos uma parte da história. Isso, claro, é uma visão, de novo, mais tendenciosa para o mundo liberal, né, onde a gente tem essa responsabilidade de Kunolam, né? Então, quer dizer, a gente vai tentar fazer o melhor possível para conseguir um bom resultado para esse contexto onde a gente está, esse mundo, esse momento onde a gente está vivendo, né? Independente do que possa ser o resultado final, que talvez não esteja completamente nas nossas mãos, né? Sei lá, algo por aí. E só complementando, André, eu acho que a gente faz uma boa dupla. A gente, quando eu falo nós, seres humanos, com Deus, né? Eu acho que é a dupla. Uma parte sua e uma parte dele. Nenhum dos dois, acho que é onde, né, um pouco que o Davi falou, né? Não é tudo nem a direita nem a esquerda, não é tudo, né? Mas é uma boa dupla. Tem coisas que estão na mão de Deus e tem coisas que estão na É, nossa mão. o importante é que a tua parte, dentro do possível, você consegue fazer. A partir daí você não controla mais. Isso é, é isso aí que você falou. Muito bom, muito bom. Obrigado, Davi. Obrigado. Imagina, imagina. Eu vejo uma boa dupla. E para a gente terminar isso aqui, eu quero ainda falar mais algumas coisinhas. Então, justamente é isso. Quer dizer, essa imagem dessa família desse jeito, com essa descrição que Jacó nos faz de cada um dos seus filhos, como ele vê essa família, a gente entende que, sem dúvida, era uma família diversa, né? Membros percorrem caminhos diferentes em suas vidas. No entanto, ele encontrou em seu coração, Yaakov, a oportunidade de abraçar a todos, não importa quem foi, né? Ele está abraçando todo mundo, ele não está deixando, com exceção de Diná, a gente vai falar, eu queria falar de Diná daqui a pouquinho, incluindo seus netos, quer dizer, ele fala de Efraim e Menashe e fala de todos os filhos. Então, essa diversidade reflete a transformação final e completa de Israel, de Yaakov para Israel, também, né? Essa coisa de mudar o seu nome, né? Então, tem a ver também com essa transformação deste ser humano que a gente estudou nos últimos tempos aqui no final do livro de Gênesis. Então, para mim, uma mensagem que eu deixo é assim, as nossas comunidades também devem ser diversas e apoiar os valores fundamentais, né, de inclusão,
dentro das nossas famílias. Já estão se diversificando, mas a gente não pode começar realmente somos todos seres humanos. Eu acho que essa é uma bonita mensagem que eu vejo aqui destas bênçãos e predileções que Jacó faz para os filhos. Ou seja, somos todos seres humanos e como seres humanos devemos ser respeitados, abençoados e que fazem parte da nossa família. E como eu falei que eu tinha direito a escolher. Aqui depois, só para vocês verem também de onde saíram, onde foram, onde é Shem, para quem não tem familiaridade, o texto fala muito onde eles moraram, em Goshen. Quer dizer, os judeus, o faraó deu Goshen para os judeus morarem. Os judeus não estavam, né, do lado, estavam num afluente do Nilo, lá já mais perto do mar, em Goshen, e aqui de Israel, Hebron, para onde depois os ossos foram. E eu quero falar um pouco a bênção das nossas filhas, né? E quem era o primogênito? Quem era o primogênito? Efraim ou Menaxê? Como sempre. Contrário. Quem era? Quem nasceu primeiro, Menaxé. Menaxé. Era o Nasceu Menaxé. Menaxê era o primogênito. E aí ele manda colocar a benção, aí o Yosef diz, não é assim, pai, coloca a mão Pai, direita e diz, é assim José mesmo, põe é assim que tem que José ser. põe, José põe Menaxê do lado direito, Aham. Efraim do lado esquerdo, porque devia receber uma bênção maior, e achei essa foto. Ele inverte os braços, ele E deixa. ele diz assim, não é assim, pai. Aí ele diz, é assim É, que tem que ser. não é assim. E aí remete também à história de Yaakov, quando ele rouba a primogenitura do seu irmão. Também, né? A história se repete aqui aqui foi premeditado, foi pensado, lá foi uma outra história, né? armação. Uma narração. Aqui não, aqui foi uma coisa pensada. E eu queria trazer. Opa, cadê? A bênção, quer dizer, hoje a gente abençoa os nossos filhos com esta, e eu trouxe aqui uma gravação muito bonita, acho que vocês vão gostar. Opa, eu descompartilhei. Eu tenho que compartilhar de novo, só que eu tenho que compartilhar para cá. Não deu certo, não deu certo, não deu certo. Fechei. Não está aqui. É isso que eu quero pôr. Ai, 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 ai. Isso. ישמחה אלוהים Indo. כפריים וכי מנשה ירה די 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 ירה די 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 ישמח אלוהים כשרה רבקה רחל ולאה ירה די די ירה די די יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אלייך ויחונך יישא אדוני פניו אלייך ויעשה
pai e filha, né? Jurássico. Jurássico. Mas aqui, quer dizer, já estamos numa versão moderna que já inclui, né, não só nomes de, né, já está no feminino também, mas a bênção clássica fala só de homens, né? E, e, e aqui tem, né, vamos ver só mais um negocinho aqui. Né, então, a questão de trocou, e né, e existe uma bênção. Hi, I'm Mia. I'm so happy you're here. Peraí. What's your name? Eu tô I'm here today with some musical influence. Vamos They para are- o inglês. Let's Tá no go. And they are here to play. Pronto, tirei. Ai, meu Deus do céu, esse negócio é muito complexo. Muito bem. Existe uma bênção que foi feita para as mulheres, né, fala que Deus faça você como Sara, Rebeca, Raquel e Leia. E para Efraim e Menaxê, que Deus faça você como Efraim e Menaxê. E para as mulheres seria essa outra, uma bênção mais tradicional. Não gosto, né? Acho que, né? Então, o Rabino Richard Levy tem uma sugestão mais contemporânea para isso, né? Então, que no mundo contemporâneo a gente tem, né, filhos e filhas, não tem que fazer diferenciação entre homens e mulheres. E eu gosto também e Rabino Rogério Kuckerkorn falou já disso num estudo dessa paraxá alguns anos atrás, onde ele traz a ideia da Márcia Falk, né, da poetisa judia moderna, e que ela faz, a bênção seja você, que seja quem você é, e seja abençoado ou abençoada em tudo que você é. Eu acho que isso é uma bênção hoje mais moderna, mais atual, para que a gente possa fazer para os nossos filhos e filhas, independente do gênero, e desejo que os nossos filhos possam se tornar eles mesmos umas bênçãos. Então, porque tem toda essa discussão, né? Porque Diná não recebe, né? Diná não é como 12 filhos, cadê Diná? Diná não está no leito de morte e nem recebe nem bênção nem nada. E aqui a gente tem essa interpretação que eu acho que fica mais bonitinha, não é mais que bonita, não é bonita, eu acho que é mais correta para os dias de hoje, né? Não tem que ter um para homem, para mulher. Eu gosto de que cada filho seja aquilo que você é, que você quer ser, que você seja uma bênção para você mesmo, para a sociedade que você está. E para a gente terminar, vamos lá. Curiosidades, práticas atuais. Então, começamos justamente com a bênção aos filhos e filhas, e que né, que aparece, pelo menos a primeira parte dessa bênção aos filhos de Efraim, de Simcha Elohim, que Efraim, que Menashe. E uma coisa que eu estudei muito, que o Shema estava baseado nesta passagem também, né? A gente estudou muito que no leito de morte os filhos falam para Yaakov, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, né? E Shema Israel, Israel não é, Shema meu pai, Israel, o meu nome E Yaakov responde Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Assim a gente já estudou, mas a gente depois vai aprovar. O Shema só está em Deuteronômio. O Shema não está aqui. Não tem Shema. Nenhum lugar, pode ler em qualquer Rumash, não tem Shema. Shema só vai aparecer lá no final da Torá, né, em Deuteronômio. Mas existe sim um Midrash, né? Existe esse Midrash que fala disso, né? E também aí vem a prática de a gente dizer Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed em voz baixa, porque é Yaakov, quase moribundo, sem forças, que responde isso, né? Mas é um Midrash, não está na Torá, não está nada. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed não está em lugar nenhum da Torá, nenhum livro, não aparece essa frase. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed não aparece em lugar algum, tá? Abençoado seja o glorioso nome cujo reino é para todo sempre. Então isso é um Midrash Bereshit Rabbah 98:4 que associa o Shema Israel que o Baruch Shem Kevod com esta passagem desse leito de monte.
Não sei se vocês sabiam, a curiosidade que eu estudei. E por isso que a gente só fala alto Baruch Shem Kavod em Yom Kippur, que isso se remete aos Kohanim no templo, que falavam essa frase na saída do templo, aí se lia em voz alta. A prática corriqueira mais comum é de ler em voz baixa o Baruch Shem Kavod, para lembrar de Yaakov. Mas isso não está natural. Tá. A questão de embalsamar. Os judeus não podem ser embalsamados. Vocês já devem ter ouvido isso várias vezes. Nós, judeus, não embalsamamos corpos. E em Israel não se tem caixão, se enterra direto na terra. E caixão é Aron, quer dizer, então você tinha o Aron a Kodesh e o Aron caixão, né? E os ossos, isso também pouco se fala, os ossos de Yosef estão junto no deserto, 40 anos, dentro de uma urna, né? Andando junto com a Torá, junto depois com os 10 mandamentos, eles carregavam também os ossos de Yosef. Né? E o embalsamento, gente, aqui era necessário, né? E os ritos de luto, né? E a Shivá vem daí também. Foram muitos dias no Egito. No Egito eles faziam o luto, todos eram embalsamados. Então, o que a gente depende dessa passagem é que a gente tem que respeitar os costumes locais. Né? Então, aqui no Brasil é obrigatório o uso do caixão. Israel não. Então, no Brasil, você vai ser enterrado no caixão. A gente escolhe um caixão simples, que se desintegra rapidamente, mas é obrigatório. Então, o embalsamento, se é obrigatório, se a gente vai trasladar o corpo por muito tempo, ou se a legislação local exige, o judaísmo fala que a gente tem que respeitar primeiro a lei do país e depois se pode embalsamar ou não pode. Então, não é proibido embalsamar, mas só se for para um caso de respeito à lei do país ou se precisar fazer uma longa viagem até ser enterrado. Tiel, só curiosidade, você sabe que em Sim, algumas regiões do Nordeste sim. ainda se enterra com o lençol, viu, sem caixão. Isso foi várias Olha, pessoas que vêm de lá eu não e sabia. me contaram. Pelo Não, que eu ainda saiba, existe, não tô, as leis sanitárias talvez as leis sanitárias são de estado para estado, né? Não, só Existem de cidade para não, não, cidade. não, não, é fora da lei, é fora da lei, é fora da lei. fora da lei. Algumas regiões, eu estou falando assim, algumas regiões conservam um costume que provavelmente vieram com os marranos na época, e Puxa, com os judeus que vieram para o Recife, que se espalharam tanto pela Amazônia como olha, pela coisa. É raro, mas tem. ainda se via pequenos vilarejos, tá? Mas André, os meus bisavós foram sepultados sem caixão, só naquela mortalha que eles Mortalha, chamavam mortalha. de tudo. Eles foram sepultados assim. Isso a gente sabe por causa de tradição de família, entende? Assim que eles foram sepultados. Muito bem. Aqui, né, em alguns lugares no Nordeste, quando eles são enterrados com mortalha juntamente na rede que ele dorme. Olha Não usa só, caixão em alguns lugares. que coisa. Muito bem. E a questão do. Oi, Renata? Pois não. Não, não. Tá bom. Me remeteu a uma cena inicial de Morte e Vida Severina. O cara levando. Também. Né? E no capítulo 50, versículo 10, a Shivá, né? Porque quando eles estão levando o Yaakov para Israel, param lá em Goren Hatad, ao lado do Rio Jordão, e realizam uma grande solene lamentação, celebrar a cerimônia de luto de 7 dias. Então, daí vem a questão também da Shivá de 7 dias. Nesta paraxá, capítulo 50, 24, primeira vez que a gente vai ver Abrão, Yitzhak e Yaakov, se fala o nome dos 3 patriarcas, que depois vamos ver isso bastante ao longo de toda a Torá. E a questão legal, aqui estamos falando do ponto de vista legal, jurídico, que as instruções do leito de morte têm o mesmo valor de um testamento assinado. Algo que você diz, obviamente, se você está lúcido, é isso que a gente lê no
capítulo 50, 25, as palavras de um moribundo são tão obrigatórias quanto um contrato que é escrito e entregue. Isso já vem o Talmud 50 interpretando essa passagem. E também o Zichroná Livrachá, né, de abençoada memória, se depreende aqui do versículo 26 do capítulo 50 e baseado de Provérbios 10, 7, né? A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Foi ele quem me ensinou a amar a Deus acima de qualquer coisa. Foi ele que me ensinou o valor da oração. Tudo que sou foi porque tive um pai que me amou, orientou, corrigiu, aconselhou e me impulsionou a louvar a Deus e a confiar nas suas promessas. Então, o que eu li agora vem de Provérbios, baseado no 50, 26, e por isso que a gente fala de abençoada memória quando a gente quer se referir a alguém que já não está mais fisicamente conosco. E, dentro do horário, termino. Se alguém quiser ainda falar alguma coisa, passo a palavra. Deixa eu descompartilhar aqui. Todos aqui de volta. Obrigado. Um detalhezinho sobre a frase Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, né? Realmente tem esse midrash, né, do Yaakov, mas também ele tem outros usos, né? O Baruch Shem Kevod, você fala ele quando você quer. Tem várias discussões sobre esse assunto, né? Mas enfim, quando você faz uma bênção que eventualmente não deveria ter sido feita, né? Você fala o Baruch Shem Kevod Malchut para, enfim, para tirar o potência da pedir bênção. desculpas, né? E tem um caso típico que a gente faz isso, é quando a gente coloca o tefilim, né? A gente faz duas bênçãos para o tefilim, o da mão e da cabeça e da mão, e logo depois a gente fala Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, logo depois. E tem a ver com essa questão aí que você fez duas bênçãos para a mesma coisa, então será que, enfim, esse é um outro uso dessa frase aí, né? Que eu não encontrei na Torá, nenhum dos livros, né? Nenhum lugar ela aparece. Tem uma menção a ela. Nenhuma menção, nem no Talmud. Aparece na liturgia mais tarde, só no... Mas então a Diná se some. Somem com Diná. Somem com Diná. As mulheres. Aí eu sou o defensor. Nós temos muitas. Eu não preciso falar pelas mulheres. Temos muitas mulheres presentes que podem falar, mas sem dúvida era uma sociedade com certeza machista, né? Então. E injustiça, né? A Diná se some. Não, e ela some depois do que acontece com ela. Do episódio. episódio. Depois do episódio com ela some ali. Não é que ela some aqui, não. Ela já sumiu faz tempo. Eu diria que ela só apareceu por causa do rapto lá. Rapto consentido. Senão ela nem apareceria. Ninguém nem saberia que ele tem uma filha, como é que chama. É mesmo, porque aparece aquele episódio, aí a Diná sai, blá, 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 blá. Acontece com a Diná e a Diná não é mais mencionada em nada. Fala, Diana. Será que no caso da Diná não há algo de vergonha, sabe? Esse negócio que houve ali uma situação que não foi muito da romântica, né? E será que não há algo de vergonha para a honra da família e isso acabam deixando ela mais excluída? Eu falo, porque tem um seriado que chama Miss Jerusalém, é um seriado novo israelense. E acontece de ter uma invasão árabe e a mãe passa por uma situação de um ataque de um dos invasores e fica grávida. E ela é acusada pela família dessa situação de vergonha, como se ela tivesse culpa de ter tido aquela invasão. Então, será que o caso da Diná não foi meio semelhante, onde culpa a própria mulher pelo que lhe aconteceu? Aí depois deixa ela meio de escanteio?
Não consigo levantar a mãozinha. Shaid, só se ela ficou grávida. E do Midrash diz que ela ficou grávida, né? Então esconderam até a gravidez? Mas o fato é o seguinte, podia nem ter contado essa história, né? Também. Podia simplesmente não aparecer essa história, né? Essa história aparece por um bom motivo, né? Agora, o fato de a gente não ouve a voz de Diná, né? Essa é uma questão que a gente sempre vai, volta e para nisso, né? Por que que a gente não sabe o que aconteceu? Diferente de Rebeca, né? Que é consultada e a gente sabe que Rebeca queria casar com Isaac, Diná a gente não sabe exatamente o que que se passou naquela situação. Lívia? Ou Felipe? Não sei. Coisa bem. Tá. Considerando então que Diná só aparece neste caso e muito pouco, será que de repente o Yaakov não teve outras filhas e que não são nem citadas? É possível. É possível. Seria bem estranho que ele teve 13 filhos e apenas uma 12 menina. homens, né? Né, de ter 12 filhos e uma filha só, mas é estranho isso, porque já que as filhas dele aparecem tão pouco, a filha, né, especificamente aparece tão pouco, pode ser que tenham filhas aí que a gente nem tá sabendo. Bem Aí colocado. faz sentido que falar, né? Faz sentido que só a Diná só aparece porque aconteceu esse evento aí, né? E as outras que não teve nenhum evento simplesmente não apareceram, né? Porque era uma sociedade que só se dava valor para os homens, né? Rei, Ou Oi. alguém vai falar depois, eu Renata. gostaria. Renata Peraí, pediu. só acrescentar, eu li outro dia um artigo que fala o seguinte, que a Diná, o texto da Diná, naquela teoria da construção do texto, ele foi acrescentado para justificar uma ação, a ação de Shimon e Levi contra uma comunidade. Então, ela foi acrescentada posteriormente para justificar. Eu li um artigo aí. E José, por incrível que pareça, ele casa-se com uma filha de Diná, a Zenate. E isso é Midrash também, a gente não José, sabe. José Tudo casa com uma Midrash. egípcia, né? José. Então, mas eles dizem que ela é filha de Diná, porque com o episódio de Diná, ela fica impura. E a Zenate é mencionada por dois motivos: para cacherizar Diná, deixá-la pura, e dois, para ter bases que o José não se casou fora do clã ali. Ele se casou com alguém com as mesmas raízes, com as mesmas crenças, com as mesmas. Ou seja, não Midrash, foi um mas casamento misto, é isso que eles querem justificar. não foi um casamento misto. É isso. Era uma meia sobrinha dele, né? Seria. Uma meia sobrinha dele. André? Mas não é meia, é sobrinha pura, que era a Dina era a irmã dele, era Sobrinha, ela puríssima. era filha da Diná. Deu um prato cheio para o André aí, que depois, no Shabat, a gente vai conversar. Ô, Moré Na Michel. verdade, você fala prato cheio, Renata. Eu quero só aprofundar um Eu queria pouquinho. depois discutir com você, porque a Shimon, o que é informado é que ele leva Dinah para morar com ele. Ela fica morando na casa dele. E a gente não sabe nunca mais o que acontece com Dinah. Ela some, desonrada, tudo que vocês podem imaginar. Ela some. E é engraçada essa situação de Shimon e Dinah. Para mim, sempre me chamou a atenção.
Aí ele Mas pega e dá a filha, a sobrinha dele para o Egito ou vende. existe algo de estranho aí. A história não está bem Mas o que é contada. o que é Qual é importante a do que vocês fonte, estão Desculpa, falando, André, eu não estou conseguindo É levantar a mão, é só uma Midrash, perguntinha. hein? Qual é essa fonte, Renata, por favor? Porque senão a gente vai Midrash. ficar. Não, é Midrash? tudo Midrash, é Midrash. Eu não lembro Mas mais. Faz você muito leu tempo onde que eu isso aí? li. Tem Midrash. E eu tenho um artigo sobre a Zenate, e eu posso se você não se Compartilha incomodar, eu depois te no mando grupo. depois. É de um site chamado The Torah, thetorah.com. É um site muito interessante. Não, o site é interessante, mas a gente precisa saber qual é a fonte, né? O que ele está citando. Isso, eu preciso pegar no meu. Eu pego o artigo, eu levo para. Eu mostro para você. Site, põe no Eu site. mando no grupo Põe o no grupo. artigo, a referência. Põe no grupo. Põe Eu no grupo. mando para vocês, pode deixar. Falando É que Obrigado, eu não Renata. lembro, eu me não, não, esqueço, mas é- é só tudo para migrante. reforçar é só para reforçar o processo que a gente assiste nas nossas discussões, que a Renata falou, que o Davi falou, que a importância de colocações do caráter humano diante de algumas situações para nos levar, a gente poderia ler isso e tomar duas atitudes. Uma delas é como, não sei quem falou, então a Diná não é digna, é isso, então nossa lei é essa. Uma mulher que passa por um acidente desse tem que ser excomungada. Então Deus tem esse tipo de não tem esse tipo de leitura que é uma leitura simplista sem se aprofundar no caráter humano. E tem a leitura que nós estamos desenvolvendo aqui, onde a gente se questiona quais eram as alternativas, por que fizeram. E a Torá faz de propósito de colocar pistas para a gente justamente reagir a algo que pode ser dogmático ou algo que pode ser revisto, recontado, analisado com profundidade e entendido como sendo um acidente, como a Diana falou, exatamente como a Diana falou. Então, esses artifícios que o editor da Torá, eu não estou nem falando de Midrash, o editor da Torá faz de propósito para que provoque o Midrash e mais tarde os estudos talmúdicos, que você se aprofunda e cria várias realidades do que poderia ser situação para você entender o caráter humano, como ele é complexo e imprevisível. É só para dizer como o processo de estudo nos leva a isso que nós estamos fazendo agora. Obrigado. Muito bom, isso mesmo. JB, algum comentário? Vou mandar, eu preciso ver onde é que Eu está tô com o a mão tempo. levantada aqui, que eu queria. Ah, O, 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 o Michel, em relação até nós falamos, aí todos os 12 filhos recebem a bênção e tudo mais, aí foi até menção, eu acho que tu citaste que na verdade era uma família patriarcal, não é? Esses milênios aí, antes da Era Comum, era dessa maneira, mas parece-me que, desculpa a minha audácia, é, o nosso patriarca Jacob, recitando poeticamente as bênçãos, dá a entender também que não foi simplesmente o dizer assim, era porque era patriarcal, porque o Criador queria dessa maneira, Deus, ou porque os homens tinham que receber a bênção e o nosso povo tinha que ser constituído somente através dos 12 patriarcas e só eles tinham que levar as bênçãos. É meio complicada essa história. e nós vamos ver isso no próximo livro. Quer dizer, quando a gente fala da viagem no deserto, as tribos, né? Era tudo homem, não se contava, as mulheres não se contavam, eram os homens, né? Tudo começava, filho de quem? Tudo homem. As mulheres realmente, infelizmente, gente, né? Era essa sociedade, né? Mas, 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 mas,
Com raras exceções. As exceções, e uma delas são as filhas de Miriam. Tzlofchad. Não, as filhas de Tzlofchad, Tzlofchad, sem dúvida. A gente adora essa paraxá. Sem que dúvida. não por acaso, talvez, não sei, um dia podemos pensar isso com mais tempo, mais profundidade, eram descendentes não de Efraim, mas de Menaché. Menaché. Elas são da tribo de Menaché. É. Então, que foi preterido, né, nessa hora da bênção e tal, mas as mulheres vão sair por essas mulheres que ficaram tão famosas, né, pela atitude delas, corajosa e tal, são descendentes de Menaché, né? Então, essa é uma coisa interessante. É isso aí. Mas, e também, já que você tocou no assunto, quer dizer, Efraim e Menaché são citados quando nascem, somente, né, filhos de uma mãe egípcia, né, são citados são citados nessa paraxá e no more, né, não tem mais nada sobre Efraim e Menaché. Não é que, né, a gente já sabe pouco. Mas alguns, e aí vem, por que a gente faz a bênção citando eles? Porque são os únicos dois irmãos da Torá que não brigam, porque também não falam muito, então não tem nenhuma briga de dois Não irmãos. sabemos, né? Não sabemos. Né? Não está contada a história de briga, mas também porque são dois judeus nascidos na diáspora que mantêm a tradição judaica. Tem aqui um negócio Só para interessante. acrescentar, viu, Davi, você falando não só das filhas de eu não sei falar o nome deles, as filhas, né? Tzlofchad. Mas na próxima Parashá Shemot, quem desencadeia todo o vírus da revolução são Shifra e Puá. Sim, verdade. E isso é importantíssimo, porque senão os homens estariam totalmente acomodados e seriam mantidos como escravos. São elas que desafiam a lei e é o vírus da revolução. Se não tivesse aquilo, acabou. Moshe, Então você vai imaginar a importância. Moshe seria morto, é isso. Moshe seria. Pois é, André, mas aí volta tudo de novo para o machismo. Essas mulheres aparecem e tudo mais, essas poucas mulheres, né, são apontadas, mas depois parece que esquecem tudo isso e retorna de novo para aquela matrix de machismo. Muito bem. Posso comentar? Eu estou sem mãozinha na interface que apareceu para mim hoje, não tem mãozinha. Peço desculpa. Eu aproveitei que não tem mãozinha levantada. Tá tarde aí, Paulo. Já tá Eu na hora acho, de eu comer, acho Paulo. assim, está perfeito o que a gente está fazendo, mas o que a gente fala hoje, a gente tem que aplicar para eles também. Nós falamos que a Torá é a Torá da época, é a interpretação do homem. Se Deus aparecer para nós hoje aqui, nós vamos interpretar em cima dos nossos valores, do nosso condicionamento. Naquela época, Deus falou com eles. Como é que eu vou imaginar que Deus não quer que a minha filha seja submetida para mim, aprenda a fazer pão e não vai estudar? A Torá ela é interpretada conforme a época. Alguém pegar as nossas conversas daqui a 100 anos, vai falar, mas que esses caras são? Olha o que esse aqui propôs, olha o que estava Tá tudo acontecendo gravado, ali. tá tudo gravado, Paulo. Tá tudo gravado. Paulo, posso te contradizer, Paulo? Claro. A Torá por favor. daquela época, ela era tão revolucionária, talvez muito mais do que a nossa época de hoje. É isso que ele tá falando. Então, perfeito. Não, é o que eu estou falando. desculpa. Naquele momento Peraí. possível, Não. né? Espera, sarça ardente. Moisés desafia Deus, seja ele quem for, e a resposta que ele tem é exatamente a de que faça você sem contar tanto comigo. Serei o que serei. Essa frase é tudo da modernidade que até hoje muitos povos não conseguem nem chegar perto. Então, sim, a Torá não é histórica com H, a Torá é extremamente fluida em todos os tempos. Só queria te dar essa pista. Tá? Gente, eu tô Eu adiantado estou da falando, hora. conforme o tempo, ela assume uma forma. Obrigado, Michel. Obrigado, Quem Michel. quiser, sábado vamos continuar, vamos falar de outro tema. Shabat, não, vamos falar de outro tema, né? E é meu aniversário, então vai ter quem puder estar presencial. Carol ajudou, já vamos ter um kiddush reforçado. Então convido para todos que puderem estar presencialmente.
Hein, do André? Shabbat. Deixa, deixa eu aproveitar, Faz os avisos, faz os avisos. além do sábado, que o Michel já fez a propaganda, e vai ser realmente um Shabbat, mais um Shabbat muito especial. Vamos terminar de ler esse livro, vamos falar tradicional, frase Hazak, Hazak, Venit Hazek, que sejamos todos fortalecidos no final da leitura desse livro. Além disso, lembrar, bom, três coisinhas. Primeiro, o Dani Zekri não está aqui agora com a gente porque ele não aguentou ficar acordado. Ele mandou um recadinho a um pouco antes, 1 hora antes de começar o estudo, falou que queria muito estar com a gente, mas ele estava muito cansado e ele tem que acordar muito cedo amanhã. Então, mas ele mandou um abraço para todo mundo e vai estar em breve com a gente. Ele vai conduzir o estudo, acho que não é da semana que vem, mas da outra. É isso, Thaís? 2 semanas. Daqui 2 semanas, é isso mesmo. Então, em breve poderemos ter a oportunidade de dialogar com o Dani Zekri, direto lá da Alemanha. E último aviso super importante, dia 31 de janeiro, sexta-feira, vamos ter um Kabbalat Shabbat mais do que especial. Vai ser um grande Kabbalat Shabbat para marcar o início das comemorações de 20 anos do Neshama. Eu não vou explicar tudo agora devido ao horário, mas sábado eu conto um pouquinho mais sobre essa história de 20 anos. Vai ser num lugar bem bacana que a gente já fechou a locação, hoje fechamos a locação. Estilo Nefesh, com muita música, alguma comida, claro que também não dá para fazer Shabbat sem comer. E vai ser, então, assim, imperdível. Dia 31 de janeiro, última sexta-feira, último dia, na verdade, de janeiro, né? Acho que é isso por hoje. Eu vou encerrar aqui a gravação. Obrigado, super obrigado, Michel, por todos os temas que você trouxe pra gente. E sábado, sem dúvida, vamos continuar esse bate-papo. Tá bom? Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Michel.